Estão vendo a minha tela? Claro. Yes. Vamos, então, começar. Instituto de Espiritismo Cultura de Brasilo. Dessa vez eu escrevi o nome da instituição de modo mais próximo da expressão em português. La Evangelio lao Spiritismo, capítulo 2 itemo. La Evangelio de Cristo Iesu estas la scienzo de la sem fino. Nenio aldi comparigas ao comparigios. Luciano dos Anjos, frase usada em palestra espírita, naturalmente, na Federação Espírita Brasileira, na tradicional palestra, né, dos domingos à tarde, na Avenida Passos. Aqui nós temos o texto que consta do item 2, um texto que consta do item 2, a parte final do item 2 do Evangelho, traduzido para o Esperanto. Eu tenho traduzido esse texto para que as pessoas que estão aprendendo vejam um Esperanto mais acorde com a nossa época, vez que a tradução do Evangelho, publicada pela FEB, traz um Esperanto de outro tempo, perfeitamente correto, mas a norma da língua muda com o tempo, na medida em que muda o caráter das populações que utilizam a língua. Então, vamos ler esse texto. Titiu legio esses de tiui tempoi, kai de tiui landoi, kai sekve, de havas dian caracteron. Tiui alia estas legioi, que un Moseo promulgis, estante li devigita, ie detene perteme, popolon de dia turbula cae sem disciplina naturo, en quiu li devis contra o batalhe profund radica in misusoin cae antau iudioin, acquiritai dum la esclavezzo en Egiptuio. Por doni autoritatem al siae legioi di devis attribui al ili dian originam, same kiel tiui legidonantoi de primitivae popoloi. La autoritato de la homo besonis apogigi ie la autoritato de Dio. Sed nur la ideo de terura Dio povus impressi sens siae homoi, en quiui la morala essenzo cae la sento de justa justezo esses ancora ne evoluintai. Estas evidente que tiu, quiu enmetis inter siae ordonoi citio, ne mortigo, vi ne damadios viam proximulum, ne povus contraudiri sim farante el extermado devam. La Moisea legioi proprediratai do ne havis essence sentiesam caracteram. A frase colocada aí abaixo também, para mais um leve exercício, é uma frase atribuída a Loyola. Nitiam predio qui il setio dependus sie Dio, sed tiam laboru qui il setio dependus ieni mem. Nós oremos sempre como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhemos sempre como se tudo dependesse de nós mesmos. Aqui nós temos a tradução do texto do Evangelho, a tradução, melhor dizendo, o texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, numa de suas edições. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem, por isso mesmo, caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir, durante a escravidão no Egito. Ou talvez eu esteja cometendo aqui um abuso, porque se eu não corrigir, é porque no Evangelho está do Egito.
deixamos assim, a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais, ainda pouco desenvolvidos, se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este, não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Repete-se aqui a frase dita no slide anterior e vamos finalmente para o último slide, onde está a bandeira do Esperanto, o retrato do senhor Lázaro Luiz Zamenhof, e imaginando-se sentimento dele. Dio vinciuin beno profunde, prodecidi lerni Esperanton, la lingvo de la fratezzo, paci helpilo, estas mia sincera desiro mia. Comentário, um que outro comentário a respeito do texto em Esperanto, o texto do Evangelho em Esperanto, nós observamos aqui senĉesan karakteron, um caráter transitório do ne havis essence senĉesan karakteron. Isso foi obtido utilizando-se o advérbio de negação, aqui, e aqui dizendo-se caráter eterno, incessante, duradouro. O texto em português é tendo caráter transitório. Aqui eu coloquei não tendo caráter eterno, duradouro, etc. O que estava afirmado em português foi dito aqui igualmente com negação, invertendo-se a palavra, que num caso dizia transitório, no outro, no caso em Esperanto, eu disse incessante. Né? Para substituir transitório por incessante, eu preciso utilizar uma negação. São fatos das línguas que precisam se arraigar na mente de quem pretende utilizar a língua. Por quê? Porque frequentemente esses recursos precisam ser usados. Você pode afirmar o mesmo negando o inverso e coisas desse tipo. Aqui, curiosa expressão lede donantoi, né? No plural, o nome daquele que pratica a ação de dar leis, legisladores. E não sei o que acontece no íntimo de cada pessoa, cada um é um, mas essas coisas, quando eu comecei a tomar conhecimento delas no aprendizado do Esperanto, elas me encantavam, né? E levaram a professora Maria Nazaré, de Juiz de Fora, também a resolver fazer o seu doutorado com uma contribuição em Esperanto, e fez uma contribuição valiosa com relação aos particípios, porque é realmente uma coisa impressionante. Floriano Pessoa disse, durante uma palestra em Friburgo, não, foi Teresópolis. O título da palestra dele foi Esperanto la esprim tresoro. O Esperanto, o tesouro expressional. Então, a gente observa, né, mesmo a pessoa que está começando, ela observa, ao perceber, ao ver esses usos, né, ela percebe
o poder expressional que a língua tem. Uma meia dúzia, pode-se dizer assim, ao comparar com qualquer outra língua, com qualquer língua nativa, pode-se dizer assim, uma meia dúzia de recursos de expressão permitem que se vá ao infinito. O limite é a imaginação. O que você imaginar, você poderá fazer, porque a língua tem recursos para tanto. Aqui e ali, a solução não é a coisa mais bela, mais poética, etc., mas sempre eficiente. Sempre eficiente. Já são 44, vamos então à nossa prece para nós prosseguirmos. Cristo Yeshua. A manteiga cai a manteiga, Senhor. Ricevo em viam corum, nia em dancoin, pro via zurgo, via longa cai a mega zurgo, rilate al nia vivoi, al nia progresso. Estu tiam, nia zurgoi, celante rememori kai praktiki. Spite lau nia ebletsoi, sekvi via instruoi. Dankon. (45), César. Você está sem som. Tereza está conosco, né? Bem-vinda, Tereza. Que bom que você está aí. Salutam, Tereza. Hoje estamos poucos, né? Mas vamos juntando as forças. Altamiro Vipovas. Yes. Ah, bom. Carmen. Bone, hodiaŭ mi korektas de comentos. Inicialmente, vou corrigir o trabalho da semana passada. Eu queria de vocês uma informação. Foi esse exatamente o exercício que eu deixei na semana passada, não é? Porque o exercício que eu projetei para hoje, uma pessoa já me mandou a resposta, mas eu não sei como, se eu não passei esse exercício. Eu vou passar ele depois, vamos ver. Primeiro esse, né? Completigo la frase, completem as frases. La fructoi estas, e aí a resposta certa seria sur la table, em cima de, né? Larrundo estas, embaixo da, larrundo estas, sub la sedio. La libroi estas, dentro de, estas, em la escatolo. A quarta, la viro estas, em la aviadilo. O homem está dentro do avião. En la familio estas sur la strato. A família está na estrada. Em Esperanto, nós usamos sur e não en, porque en quer dizer dentro. Então, sur. Bom, esse é o resultado do exercício. Agora, hoje, nós temos um outro exercício para deixar para a semana que vem. É esse que eu quero ver com vocês, se eu erradamente eu coloquei na semana passada.
Eu acho que não foi esse. Então, eu não sei como é que Não, foi não. um dos participantes me mandou a resposta desse exercício, sem eu ter mandado. Eu acho que é uma coisa assim a nível espiritual. Eu já corrigi tudo com ele, pelo e-mail. Aliás, é o Hegel. Ele não vai, ele pediu para avisar que ele não vai estar hoje. Alô? Bom, então, é para passar para o Esperanto. A primeira frase é: o professor ensinou matemática. Vocês só vão conseguir fazer isso depois da aula de hoje, porque eu vou tratar desse assunto hoje. O professor ensinou matemática. E eu peço que vocês não usem o verbo instrui, e sim o verbo learn, para exercitar o que a gente vai aprender hoje. E a segunda frase: ele deve limpar a roupa. E aqui embaixo eu dou algumas dicas. Deve, devas, limpa, pura e roupa, vesto. Então, é só formar a frase de acordo com o que for mostrado hoje. Tudo bem? Ok. Todos entendendo bem? Sim. Deixa eu sair aqui de um jeito que eu pudesse ver melhor, mas não estou vendo. Nós vamos dar uma olhadinha hoje, como eu comecei a semana passada, em mais uma palavra, na estrutura da palavra, na tradução dela, o que a gente pode fazer com essa palavra. Então, nós temos aqui o radical mang, M-A-N-G, com chapéu. Esse é o radical que se refere a comer, que com o acréscimo da letra I no final, torna-se mange, e significa comer. Em Esperanto, o significado dessa palavra é mate, kai glute, solidain, kai likvain, nutrajon, ou seja, mastigar e engolir, alimentação sólida e líquida, que quer dizer comer. Eu até queria mostrar a vocês, vou ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo aqui. Está aí. Não está. Não adianta, não vou conseguir mostrar. Eu queria mostrar a vocês o dicionário, mostrando alguns detalhes disso aí, mas eu não vou conseguir. Então, vamos em frente. Nós podemos formar com o radical mande, por exemplo, maten mande. O que quer dizer isso, maten mande? O que vocês acham que possa ser isso? Mande comer, maten mande. Café da manhã. Exatamente. Mateno manhã, maten mande vai significar café da manhã, a refeição matinal, né? o de jejum. Né? Vão aparecer outras, Tereza, se você quiser fotografar depois. Bom, nós temos tagmande. Se matemande é o café da manhã e a refeição matinal, tagmande, o que seria tagmande? É o lanche? Não, seria o almoço. O almoço. Almoço. Tag é o dia. Porque tago é dia, é a refeição do dia aproximadamente ao meio-dia, né? Vespermande. Jantar. Jantar. Opa, peraí. Tá certo. Vespermande seria o jantar. Antes da gente colocar lá a tradução,
Vespero. Eu esqueci de dizer, né? Não, eu disse, mateno é manhã, tago é dia. Então, vespero, la lasta parto della tago. Vespero, la lasta parto della tago. A última parte do dia. Quiam la suno subiras. Quando o sol subira, desce, subira, ire, sub, vai para baixo, subir. Quando o sol desce. Sed ancora, mas ainda ne malaperes, ainda não desapareceu. Então, a última parte do dia, quando o sol desce, mas ainda não desapareceu. Quer copiar, Tereza? Já copiei, já copiei. A Carmen está copiando? Tudo bem. Então, nós temos vespermande, que é ao anoitecer, né? Uma coisa que acontece ao anoitecer, que é o jantar. Cuidado para vocês não pensarem que matemande é mateno, é manhã, tagmande é tago, dia, vespermande é ao anoitecer. Não. Matemande é o café da manhã, tagmande é o almoço e o vespermande é o jantar. Jantar. Bom, agora sim, agora nós vamos começar na nossa aula de hoje. Nós hoje vamos tratar desse assunto, que é um assunto um pouco complexo, né? O ig, o uso, a utilização desse sufixo. Esse sufixo ele tem uma determinada característica, e eu não vou encerrar, eu não vou esgotar o assunto hoje. Eu apenas vou dar início a ele, porque é um assunto que demanda um bom tempo, o uso que a gente vai exercitando e a gente vai conseguindo chegar onde a gente quer. O sufixo ig significa fazer, tornar. Fazer, tornar. Tá? Então, esse é o significado do sufixo ig. Em contraponto a ele, tem um outro sufixo chamado id, que eu não vou tocar nele hoje. Hoje a nossa aula vai ser só sobre ig. Tá? Mas tem o id, é o externo e o interno. Ig, id. Tá? Então, nós temos a palavra acra. Acra, que quer dizer afiado, amolado, cortante. Então, acra quer dizer afiado, amolado, cortante. Então, eu tenho a frase, vamos repetir a frase? Larundo, havas, acrain, dentoin. Então, o cão tem Dentes afiados. Exatamente. O cão tem dentes afiados. Tá? Quando eu pego essa palavra acra e insiro nela o sufixo ig e transformo ela em verbo, vejam que aqui era um adjetivo, né? Afiado, amolado, cortante, era um adjetivo, e ela se tornou um verbo, que ela terminava em a e ela agora termina em i. Não é? Então, ela terminava em a e agora ela termina em i. Então, era um adjetivo e agora é um verbo. Esse verbo, que vem da palavra acra, é afiar, amolar. Amolar não no sentido de perturbar os outros, não, tá? É de afiar mesmo. Afiar, amolar. Que podemos formar uma frase, por exemplo, la haquixto acrigas la haquilon. Eu repito, bom vôlei. La haquixto
Acrigas lapilon. Lapilon. Isso. Vocês sabem o que quer dizer. O lenhador, o homem que trabalha com machado, porque raquilo é machado. Então, raquisto é amola, afia o machado. Percebam bem, ele torna, lembram do fazer, tornar? Ele torna o machado afiado. Tá? Então, acra é afiado, amolado, cortante. O verbo acrig é tornar afiado, tornar amolado. Então, ele torna o machado amolado. Ele faz com que o machado se torne amolado. Tá? Ele é sempre um sufixo verbal? Não, ele pode ser também usado como um sufixo com uma palavra, um adjetivo, ou até mesmo com um substantivo. Tá? Tá. Uhum. Mas nós vamos usar quase que só isso, mas acho que vai aparecer algum que não seja. Então, o lenhador amola o machado. Bela. Esse vocês sabem. Bonito, bonita, belo, bela, né? Uhum. Posso dizer, la bebo estas bela. Vocês sabem a tradução. Bebê é bonito. Bebê é bonito. É bonito, né? Então, o bebê é bonito. Tá? Então, quando eu coloco o ig e transformo em verbo, o que eu vou dizer, o que significa esse verbo? O outro era amolar, era acra, que significava amolado, e quando eu transformo em verbo é amolar. Esse é bela, é bonito, bela, e quando eu transformo em verbo, vai se transformar em embelezar. Exatamente. Tornar bela. Lembre sempre do significado do ig, fazer, tornar. Tornar belo, tornar bela. Embelezar. Eu posso dizer lavirino beligues la chambron per floroi. A Teresa fez ali, embelezou o ambiente com flores, né? Está vendo aqui. Né? Então, vamos repetir. Lavirino, beligues, la chambron, e Floroi. Mulher embelezou, tornou belo o aposento com flores. Tá? Quem viu o vídeo que eu fiz de per e a outra preposição, sabe que per é com, né? A tradução é com, mas não em companhia de, que aí seria com. Então, vamos à frente. A mulher embelezou o aposento com flores. Pala. Pala significa pálido, pálida, descorado, descorada. Então, uma pessoa pálida ou um ambiente pálido, descorado, a nossa arquiteta aí sabe bem como as tintas pálidas, né? Então, nós podemos dizer rodiam estas trepala. Rodiam estas trepala. Isso. Então, isso quer dizer o quê? Hoje ela está muito pálida. Né? Hoje ela está muito pálida. Né? Hoje ela está muito pálida. Quando eu pego e transformo o adjetivo pala em verbo palig,
Eu vou dar a ele um Empalidece. sentido de indicar que vai fazer alguma coisa, vai tornar fazer. Pois não, professor? O senhor Empalidece. falou. E... Desculpa. Só- Ah, tudo bem, ótimo, professor, não tem problema. Empalidecer, tornar pálido, fazer com que empalideça. Quantas vezes uma pessoa toma uma atitude que o outro chega a empalidecer, né? Ou então toma um susto, vê um fantoma, fantoma é esperando, vê um fantasma e empalidece, né? Fantasmas não existem. O que existem são espíritos. Mas para quem não entende isso, é um fantasma, né? É um morto. A pessoa não entende que está vendo um vivo e não um morto. Então, empalidece. Então, lá filo paligues la patron. O filho empalideceu o pai. O pai. Então, la filo Filo, paligues Ligues la patron. A patron. La Vocês patron. compreenderam isso? Que a ação do filho, alguma coisa que o filho fez, ou o pai encontrou o filho em uma situação complicada, e o pai ficou pálido de ver aquilo. Né? Então, isso é o quê? Uma ação que o filho executou sobre o pai. Hein? Sim, Eu Carlos. disse bobagem, não se preocupe. Então, alguma coisa que é uma ação que o filho realizou, mas que a ação se deu sobre o pai, não sobre ele mesmo. Porque não tinha como dizer la filo palis, porque la filo palis, que palis significa estar pálido, tá? Significaria estar pálido, ter ficado pálido, palis. O verbo palis, ele não existe praticamente, né? Como ação. O filho empalideceu o pai. Opa, peraí, Tereza, eu volto. Bom, já voltei, Tereza. Tá, peraí. Ainda bem que eu estou vendo você, porque se Pois tivesse é. muita gente, eu não veria. Como tem Obrigada. poucos, vejo. Nada. Vamos a outro verbo. Quem sabe o que quer dizer este verbo aí, sem ser o professor e sem ser o Saulo? Então, só Cair. sobra fale. Cair. Cair, exatamente. O verbo Ah, cair. Tá? Verbo cair. Professor, não é que eu não quero que o senhor fale, não, hein? Por favor. Nada a ver, é porque eu queria ver elas falarem disso aí, tá? Só isso. Fale. Então, eu digo assim, la glasso falis. Tereza, o que quer dizer isso? La glasso falis. A neve cai. Não, a neve é nédio. Também É? pode cair. gelo. Nédio. Gelo também pode cair, mas não é o gelo. La glace. Foi o copo. quê? O copo. O La copo. glaço faz. Essa frase está completa? Não, tem que cair em cima de alguma coisa. Não, sim. Eu posso dizer que caiu em cima de alguma coisa, posso dizer de onde caiu, posso dizer como caiu, mas a frase está completa, né? Se eu disser assim, se eu chegar para você assim, Carmen, o copo caiu, você vai entender. Se eu estou falando, chegar e falar assim, você saber sobre que copo, ou então você vai me perguntar, mas que copo que caiu? Né? Mas a frase está completa, né? Mas eu posso completá-la mais ainda, dar um andamento a ela, dizendo, la glaço falis, eu li a mano. E agora, De quer sua dizer o quê? mão. Da De mão sua dele, da mão dele, lia. Ah. Ó, vamos lembrar sempre, mi, eu, mia, meu, minha. Vi, você, via, de você, tá? Li, ele, lia, dele. Xi, ela, xia, dela. Ni, nós. Nia, nosso, nosso. Então, o complemento a
ao pronome dá ao pronome pessoal, dá o pronome possessivo. Então, a gente tem os pronomes pessoais. Se a gente decorar os pronomes pessoais, a gente sabe os pronomes possessivos. É só acrescentar o a, tá bom? Como é que eu digo? Se eu dissesse assim, o copo caiu da mão dela, como é que eu falaria aí? La glaço. Fales el chiamano. Eu chiamano. Ou Eu caiu da nossa mão. El chiamano. Eu chiamano ela. E nossa mão. Mia. La glaço, fales, Fales. Eu, mia, mano. mano. Isso aí. Tá bom. O copo caiu da mão dele, né? Agora eu vou transformar o verbo... veja só, Tereza, esse é um verbo que foi transformado em outro verbo. E o verbo fale é cair. Tá? Cair. Ninguém não está se falando quem causou a queda, quem derrubou, nada disso. Agora eu inseri o ig. O ig é fazer, tornar, fazer cair. Fazer cair é derrubar, né? Derrubar. Então, derrubar, fazer cair. Então, eu digo assim, li faligues laarbon. O que eu disse aí? Que ele derrubou a árvore. Ele derrubou a árvore. Né? Ele fez com que a árvore caísse. Tá? Ele derrubou a árvore. Né? Time. Que verbo é esse? Time. Fica nervoso? Time. O que é isso? Quando vê um fantasma, aquele que tem medo de fantasma, faz o quê? Temer. Temer. Né? Temer. Então, temer. Time quer dizer temer. Li timas la leonon. Eu repito, bom vôlei. Li la leonon. Timas la leonon. O Carmen, qual é a tradução disso aí? Ele tem medo, ele teme o leão. Teme, eu tenho medo, né? O leão, né? Teme, eu tenho medo do leão. Tá? Então, li timas la leonon. Ele teme o leão. Tá? Agora, vamos transformar o verbo. Como é que fica esse verbo? Timig. Assustar. Hã? É assustar? Sim, mas como é que eu fiz para fazer isso aí? Botou o sufixo. Time é temer. Timig é fazer temer. Fazer temer é assustar, atemorizar. Atemorizar, né? amedrontar. Amedrontar. Então, esse eu quero que vocês gravem isso. O IG, ele tem essa característica. Né? Então, La Leono, agora, ele tem medo do leão. La Leono timigas lin. La Leono timigas lin. Tá? Então, o leão faz o quê? Atemoriza. Atemoriza. O leão o atemoriza. O atemoriza. O leão o atemoriza. Né? Então, o leão o atemoriza. Tá? Morte. Morrer. Morrer. Morte quer dizer morrer. Coisa que não acontece. Morrer. Ninguém morre. Né? Morte. Mia cara amiquino mortis em la hospitalo.
Repito, bom vôlei. Mia, Mia, cara, Miquino, Miquino, Mortis, em em lá, lá, hospital. Lá, Então, hospital. o que está escrito aí? Professor, o senhor parou de falar, por favor, não faça isso não. Gosto de ouvir sua voz. A minha querida A amiga minha morreu no querida hospital. amiga morreu no hospital. morreu no hospital. Isso, minha querida amiga morreu no hospital. Em, preposição em, que nós já estudamos. Dentro de, né? Mortis, tem lá, hospital. Minha querida amiga morreu no hospital. Então, nós vamos transformar também. Hein? Agora, nós vamos transformar em mortigue. Morte é morrer. Mortigue, o que será? Assassinar? Isso, matar, né? Matar. Matar. Porque é fazer morrer. Fazer morrer, né? Matar. Quem faz morrer, mata, né? A não ser aquela história que tinha, né? Que diz que quem mata é Deus, ele só faz o furo, né? Então, a antiga piada que tinha, né? Lachassisto mortigis labeston. Repito, bom vôlei. Lachassisto Assisto mortigis labeston. Labeston. Então, o caçador, chassisto é caçador. O caçador matou o animal. O caçador matou o animal. Vocês vejam que o verbo morte, ele é intransitivo. O verbo morte é intransitivo. Ele pede preposição. O verbo mortigue, sempre, todos os verbos... Pois não? Pede acusativo, né? Exatamente. Todos os verbos com ig, sempre que você colocar o ig, você vai transformar o verbo em verbo transitivo. Tá? Lachassisto mortigues labesto. Porque quem mata, mata alguém. Né? Quem morre, morre. Não mata ninguém. Né? O caçador matou o animal. Vamos às nossas últimas frases. Né? Eu não sei até que horas eu tenho, até 2h30, né? Faltam 10 minutos, pelo Tá. menos. Então, vamos ver. Mas todos. 13 minutos. Então, li decides resti em aparta loco. Repito, bom vôlei. Li decides resti em aparta loco. Aparta loco. Bom, isso quer dizer o quê? Ele Decidiu esperar em um lugar separado. Ficar, né? Em um lugar separado. Ele decidiu ficar, permanecer em um lugar lugar separado, à parte, separado, tá? O nome é bem fácil da gente entender, né? O adjetivo, ele vem antes? Geralmente se coloca antes, mas isso não é obrigatório. Mas geralmente se coloca antes, tá? Então, daí, do aparta, eu faço a partigue, tá? Eu coloco o ig e eu faço a partigue. Dio creis la firmagem cai a partigues la acta. Isso é da Bíblia, né? O que está escrito aqui? Deus criou o firmamento e separou as águas. Áquivo, água. Áquivo, água. Áquivo, águas. Né? Como o verbo a partir é um verbo transitivo,
leva objeto direto. Tá? Deus criou o firmamento e separou as águas. Shihavas Rujain Lipoin. Repito, bom vôlei, Shihavas Rujain Lipoin. Rujan Lipoin. Ela Yes. tem lábios vermelhos. Ela tem lábios vermelhos, rubros, né? Como ela tem lábios rubros ou vermelhos, né? Então, eu vou transformar esse Rujan em Rudigis. Se aqui é rubro, aqui é o que é? É enrubescer. Tornar rubro. Enrubesceu. Enrubescer. Né? Enrubescer sem o S, né? E com o S, enrubesceu. Então, pertiu e vorto, rudig siam patrino. Então, o que nós... Vamos repetir primeiro. Pertiu e vorto, lirudig siam patrino. Então, o per é o quê? É com, né? Com. Tio e vorto. Com essas palavras, ele enrubesceu a sua mãe. A mãe dele, né, no caso. Com aquelas palavras, ele ruborizou ou enrubesceu sua mãe. Outra frase. Lavortaro iam estas preta. Repito, bom vôlei, lavortaro iam estas preta. Não confunda preta com nigra. Nigra é cor. Preta não é cor. É pronto. Pronto, isso. Vem do francês. Isso. O dicionário, lavortar, o dicionário já está pronto. Né? Altamiro? Pois não? Não devemos nos esquecer de que existem coisas que são nigra e caipreta. Com certeza. O dicionário já está pronto, né? Então, agora eu pego a palavra, o radical preto, coloco nele o ig e coloco a terminação de passado, verbo no passado. Se eu colocasse AS, eu estaria colocando presente. Se eu colocasse OS, eu estaria colocando futuro. Então, pretigues. E aí vamos formar uma outra frase. Finfine li aqui tem um i a mais, hein? Eu vou ter que sair lá e consertar. É um momentito. Momentito. Eu tenho que consertar isso porque passou. Nem não. Tá. Tá certinho. Então, vamos de novo. Bom, finfine li pretigues lavortaram. É o mesmo caso que aconteceu agora. Finfine li pretigues lafraso. Então, o que está... vamos repetir. Finfine li pretigues lavortaram. Finalmente, né? Ele
Aprontou. Aprontou o dicionário. O dicionário. Trebone, aprontou. Tá? Existe um livro que eu aconselharia vocês a lerem, que sempre no final de cada capítulo ele dizia assim: fin fine tio em ordo, finalmente tudo em ordem. Infelizmente, eu esqueço o nome do livro, mas eu vou tentar lembrar. Lembrei agora falando sobre isso e vou dizer a vocês depois o nome do livro. É um livro para iniciante. Finalmente, ele aprontou o dicionário. Vamos a outra frase. La familio tagmandias kai conversatias. Repito, bom voo. La familio tagmandias kai kai conversatias. Eu separei esse tag, poderia ser matemmandias, vespermandias, eu botei o almoço, né? Então, a família está almoçando e conversando. Ou almoça e conversa, né? A família come e conversa, ou está comendo e conversando, né? Está almoçando. Eu botei o come ali porque seria sem o tag, né? Com o tag é almoçar, tá? Então, eu pego mande, coloco o ig, e mandigas, agora no presente, né? Que quer dizer... O que quer dizer mandigas? Mande é comer, e mandigas. Fazer é fazer, fazer comer. Sim, fazer comer. Fazer comer é alimentar. Alimentar. Isso. La patrino mandigas la bebam. La patrino mandigas la bebam. Quer dizer, a mãe alimenta o bebê. A mãe alimenta o bebê, faz o bebê comer. Né? Então, mande comer, mandigue alimentar. Vejam bem a diferença. Mande comer, uma coisa individual, né? Mandigue fazer alguma coisa. Está relacionado à raiz. Esse fazer está sempre relacionado à raiz. Como é comer, fazer comer. Tá? Se for trabalhar, seria fazer, trabalhar. Se fosse qualquer outra coisa, fazer aqui. Tá? Deixa eu ver o tempo. Eu acho que eu tenho mais 2 minutos, né? Dá para mais uma frase. Lia frato lodias em foralando. Lia frato lodias em foralando. Tá. O irmão dele mora em um país distante. Em um país distante. Tá? For é a raiz. Ig, forigues. Tá? Se eu colocar no passado, forigues. For é distante, é longe. Tá? Ig é fazer. Distanciar. Mandar embora, né? Vou botar logo aqui. Expulsar, né? Sim. Tá. La popolo forigues lacrimulon. Repito, bom. Popolo forigues lacrimulon. O povo expulsou os criminosos. La popolo forigues lacrimulon. Então, nós vamos terminar por aí. Eu não sei se eu já deixei. O Rei Matasco já deixei. Agradeço a vocês pela participação. Eu não sei o que eu fiz aqui, mas eu fiz alguma coisa. Nós que agradecemos. Agradeço muito a vocês. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, Nádia, por estar aí.
Tá? Um abraço para vocês todos, tá? Pela Muito bom. Obrigada. Obrigada Sem a o coro você. de vocês, não seria possível Obrigada, fazer professor. Boa tarde. Lega leciono. Não, com senhores. Né? Convido vocês, aproveito para fazer meu merchandising. Convido vocês a assistirem meus vídeos, eu tenho que colocar lá. São assim meio fraquinhos, mas estão sendo colocados lá, tá? Para vocês assistirem. Estou querendo colocar outros, já pensando aí em outros. Tá? Qual é o link, professor? Eu não sei assim de cabeça. Depois o nome do canal é E por Falar em Esperanto. Mas eu vou mandar para você pelo celular. Vou mandar Tá agora. bom. Assim que a gente terminar aqui, eu vou mandar. Tá? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, obrigada. Eu também, obrigada.